Reddit contos e afins. Nos últimos dias, tenho me juntado a um grupo de encontros. Minha intenção? Aproveitar a comida e as bebidas gratuitas nos eventos, enquanto me integro à atmosfera animada. Honestamente, eu não estava lá para encontrar o amor, mas sim para me divertir, observando os hábitos de namoro de solteiros e solteiras modernos. O grupo não era formado apenas por jovens solteiros. Entre os membros, havia um punhado de mulheres idosas, ansiosas por encontrar parceiros para seus filhos. Um dia, uma dessas tias soltou uma bomba que deixou o grupo em frenesi. Ela anunciou casualmente: tenho 53 imóveis para alugar, 3 vilas e 5 gatos adoráveis. Tudo isso, além de bens adicionais, será herdado pelo meu único filho. Além disso, estou disposta a dar à minha futura nora uma mesada de 50 mil. O bate-papo explodiu com mensagens de mulheres de todas as origens, competindo por sua atenção. Perguntas inundaram, questionando se suas alegações eram verdadeiras. Com confiança, ela afirmou a legitimidade de sua declaração. Mas então acrescentou: só há uma condição. Meu filho está em estado vegetativo. Espero que sua futura esposa não se importe. O silêncio caiu sobre o grupo como uma cortina pesada. Mas não consegui conter o riso. Para mim, isso soou como uma oportunidade de ouro embrulhada em um laço de veludo. Eu já havia decidido há muito tempo que casamento não estava nos meus planos. Por que me preocupar em me amarrar? A vida era melhor vivida nos meus próprios termos. Mas e se casar com um homem em estado vegetativo significasse liberdade financeira? Isso não parecia tão ruim assim. Eu, Stella Greer, tinha um grande amor: dinheiro. Sem hesitar, enviei-lhes uma mensagem no chat do grupo. Por que eu me importaria? Seu filho é claramente meu príncipe adormecido destinado. O grupo explodiu em gargalhadas e aplausos. Choveram mensagens, chamando-me de ousada, engraçada e até desavergonhada. Não me importei. Para mim, tudo valeu a pena. Momentos depois, a tia me mandou uma mensagem privada. Você está falando sério? Você quer mesmo se casar com meu filho? Ou está só brincando? Claro, estou falando sério. Por quê? Por dinheiro, respondi sem rodeios. Não adiantava adoçar a situação. Eu estava ali pela fortuna. Ela ficou em silêncio e eu presumi que tinha desperdiçado minha chance. Mas então, para minha surpresa, recebi uma notificação de transferência. Ela havia me enviado 5 mil como auxílio viagem e me convidou para visitá-la na Villa 8 em Starlight Bay, localizada em Crescent Gardens. Ela prometeu uma recepção calorosa. Crescent Gardens era o mais exclusivo bairro da cidade, com vilas que custam em média mais de 10 milhões. Essa mulher não era apenas rica, ela era obscenamente rica. Sorrindo, aceitei o dinheiro descaradamente e parti imediatamente. Quando cheguei à Villa 8, fui recebida por uma atmosfera de luxo e grandiosidade. O exterior da vila era deslumbrante, com jardins meticulosamente cuidados e um ar de nobreza que me fez sentir um pouco deslocado. Depois de alisar meu cabelo e alisar minhas roupas, toquei a campainha. Uma mulher glamurosa na casa dos 40 anos abriu a porta, com um sorriso radiante. Ela exalava sofisticação, aparentando não ter mais do que 30 e poucos anos. Sua pele impecável e seu senso de moda impecável me fizeram sentir como se eu estivesse conhecendo uma celebridade. Olá, meu nome é Stella Greer, apresentei-me, estendendo a mão. Sou formada por uma prestigiosa universidade da Ivy League e atualmente estou me preparando para o concurso público. A mulher, Abigail Winslow, apertou minha mão calorosamente, seus olhos brilhando de aprovação. Você é jovem, bonita e talentosa, maravilhosa. Depois de trocarmos gentilezas, ela me convidou para entrar. Servindo chá enquanto nos sentávamos na opulenta sala de estar. Ela me perguntou sobre minha vida pessoal, família, trabalho e aspirações. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem, e nenhum deles manteve contato. Estou sozinha desde então, expliquei. Quanto ao trabalho, sou designer de moda com um salário anual de cerca de 100 mil dólares. Abigail assentiu pensativamente, sua expressão ilegível. Ela não pressionou mais adiante e logo gesticulou para que eu a seguisse escada acima. Vamos conhecer meu príncipe adormecido agora? Eu provoquei. Ela sorriu. Sim, meu filho também é meu precioso príncipe adormecido. Subimos ao terceiro andar e entramos num quarto. Eu não esperava muito. Já havia me preparado para um relacionamento puramente transacional. Não precisava me apaixonar. Só precisava fechar o negócio e cumprir com meus deveres. Mas no momento em que o vi, fiquei sem fôlego. Lá estava ele, deitado pacificamente na cama. Seus longos cílios projetavam sombras delicadas em suas bochechas, e suas feições eram tão requintadas que pareciam esculpidas por um artista. Suas clavículas apareciam por baixo da camisa, nítidas e definidas, conferindo-lhe uma elegância sobrenatural. Meu coração disparou. Minha mente gritou: este é meu príncipe. Pela primeira vez na vida, senti uma faísca, algo mais do que ambição ou ganância. Seria excitação? Seria atração? Seja o que for, eu sabia de uma coisa: não seria tão simples quanto eu pensava. Nunca imaginei que meu príncipe adormecido fosse tão incrivelmente bonito. Sua aparência poderia rivalizar com a de uma celebridade. Durante anos, fui indiferente aos homens, mas agora eu era uma mulher diferente. Parecia que os rumores eram verdadeiros. As mulheres realmente eram criaturas superficiais. Abigail Winslow, a elegante mulher ao lado de sua cama, segurou gentilmente a mão do filho e a acariciou enquanto olhava para mim. Sua voz era suave, mas tingida de tristeza. Stella, este é meu filho, Adrian Winslow. Seu pai faleceu quando ele era jovem. Rezei para que ele crescesse forte e saudável, mas o destino tinha outros planos. Um acidente de carro roubou tudo dele. Sua voz falhou e seus olhos ficaram vidrados enquanto ela encarava a figura imóvel de Adrian. Uma pontada de simpatia me atingiu. Embora eu estivesse aqui por meus próprios motivos egoístas, eu não pude deixar de sentir pena da tragédia desta família. Talvez um milagre aconteça e Adrian acorde. Eu disse, tentando oferecer algum conforto. Ela balançou a cabeça, com os lábios tremendo. Ele está em tratamento há tanto tempo. Os médicos confirmaram que ele está permanentemente em estado vegetativo.
Sua voz falhou quando lágrimas ameaçaram cair. Sem saber como consolá-la melhor, fiquei em silêncio. Depois de algum tempo, Abigail se recompôs e me levou para o andar de baixo. Stella, se você quiser, pode se mudar agora. Passe 6 meses aqui e, se não mudar de ideia, discutiremos o casamento. Eu pisquei. Mudar agora? Sim. Meus negócios em Crescent City estão atrasados há muito tempo e preciso ir embora logo. O mordomo e as empregadas domésticas ajudarão você a se instalar. Trate esta casa como sua própria, ela disse com um sorriso tranquilizador. Olhei para a mansão suntuosa que nos cercava. Mudar-me para lá parecia um sonho realizado. Este lugar praticamente gritava luxo. Tudo bem, concordei, acenando com a cabeça. A confiança dela em mim era inesperada, mas eu não iria desperdiçá-la. Abigail sorriu calorosamente. Ótimo. Já que você está aqui pelo dinheiro, preciso fazer uma verificação completa de antecedentes. Você concorda com isso, certo? Que mulher direta! Claro, respondi, imperturbável. Ela apertou minha mão com firmeza. Você é honesta, Stella, e eu gosto disso em você. Nos últimos 2 anos, conheci muitas noras em potencial, mas nenhuma delas parecia certa. Você é a primeira que parece genuína. As palavras dela me surpreenderam. Genuína? Eu? Mesmo assim, sorri e acenei educadamente. Deixarei tudo com você. Apenas faça companhia ao Adrian, converse com ele e deixe a equipe cuidar do resto. Transferirei sua mesada mensalmente, acrescentou. Não consegui evitar concordar entusiasticamente. No mesmo dia, Abigail partiu para Crescent City, e eu me mudei oficialmente para a vila com minhas poucas malas. O mordomo e as criadas estavam de fato presentes, mas tinham pouco a fazer em uma casa tão bem cuidada. Na maior parte do tempo, perambulavam por ali sem fazer nada, deixando-me entregue à minha própria sorte. Escolhi o quarto ao lado do de Adrian. Era claro e ensolarado, com janelas grandes com vista para o jardim. Um lugar perfeito para relaxar ou estudar. Depois de desfazer as malas, decidi visitar Adrian. Quando entrei em seu quarto, ele parecia pacífico como antes. Suas belas feições de alguma forma ainda mais cativantes na luz suave. Que desperdício, murmurei baixinho. Um príncipe como você não pertence a este estado. Sentando ao lado da cama, apresentei-me com um sorriso. Olá, Sr. Winslow. Sou Stella Greer, sua futura esposa. A partir de hoje, cuidarei de você. Como esperado, ele não respondeu. Mais tarde, voltei para o meu quarto e peguei meu laptop. A curiosidade levou a melhor e comecei a pesquisar sobre comas. Aprendi que havia 3 tipos. Um em que os pacientes tinham uma mínima consciência. Outro onde eles podiam abrir os olhos inconscientemente, mas permaneciam inconscientes. E o último, um estado vegetativo permanente, onde não restava nenhuma consciência. Infelizmente, Adrian pertencia à 3ª categoria. Também verifiquei se a recuperação era possível. Embora existissem casos de recuperação milagrosa, eram, na melhor das hipóteses, de 1 em 1 milhão. Métodos como estimulação e massagem poderiam ajudar, mas as probabilidades eram praticamente 0. Suspirando, fechei meu laptop. Uma chance em 1 milhão pode muito bem não ser chance nenhuma. Uma tosse fraca me assustou, tirando-me dos meus pensamentos. Adrian, eu sussurrei, correndo para o seu quarto. Para minha decepção, ele ainda estava deitado lá, imóvel e sereno. Coçando a cabeça, concluí que devia ser só imaginação. Não tinha como ele ter tossido. Bem, farei a minha parte. Ganharei a mesada. Serei uma nora dedicada e viveria confortavelmente. Falando nisso, a Abigail tinha acabado de transferir 100 mil para minha conta. Ver a notificação iluminou meu rosto. Com esse dinheiro, morar na vila seria um sonho realizado. Eu poderia comer, beber e aproveitar a vida sem nenhuma preocupação. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente à vontade. Talvez esse arranjo não tenha sido uma má ideia, afinal, depois de receber 100 mil, eu estava de ótimo humor. Com o início da noite ainda pela frente, decidi cuidar de alguns negócios. O negócio em questão? Conversar com Adrian, fazer-lhe uma massagem e ajudá-lo a se virar. Todas as pequenas tarefas de uma noiva dedicada. Afinal, eu era sua futura esposa e já havia recebido dinheiro por esse trabalho. Era justo que eu me esforçasse. Talvez, para ser completamente honesta, eu também me sentisse atraída por ele por sua extraordinária beleza. Ao entrar no quarto de Adrian, encontrei-o tão sereno e organizado quanto antes. A atmosfera era calma, quase reverente. Tudo no quarto parecia projetado intencionalmente para o conforto. Sua cama cuidadosamente, posicionada perto da janela. A iluminação suave lançando um brilho suave. E nenhuma partícula de poeira à vista. As criadas raramente subiam ali. Abigail as instruíra especificamente para não perturbarem Adrian, mesmo que ele estivesse em estado vegetativo. O cuidado que ele recebeu foi meticuloso. Sentei ao lado dele e, mais uma vez, maravilhei-me com sua perfeição. Como uma pessoa pode ser tão bonita? Seus traços eram refinados, como uma escultura feita por um mestre da arte. Sr. Winslow, você realmente possui uma beleza sobrenatural, comentei, sorrindo para mim mesma enquanto começava a falar. Nossa conversa, ou melhor, meu monólogo, foi inteiramente unilateral. Como Adrian não conseguia responder, não senti pressão para filtrar meus pensamentos. Continuei divagando, pulando de Schopenhauer para Nietzsche e, em seguida, mergulhando na minha própria história de vida, narrando tudo, desde minha infância constrangedora até as circunstâncias que me trouxeram até aqui. Por fim, perguntei-lhe: você se importa se eu der uma olhada nos seus músculos abdominais? Ele não deu nenhuma resposta, naturalmente, o que eu interpretei como consentimento. Brincadeira, acrescentei rapidamente. Na verdade, não estou interessada em homens. Mesmo assim, continuei com a rotina que aprendera online, massageando seus membros, virando-o e tentando a estimulação do nervo vago. Embora me faltasse habilidade profissional, dei o meu melhor, tateando os passos com uma determinação desajeitada. O processo todo levou mais de meia hora. Quando terminei, eu estava suando. Adrian era alto e de constituição sólida, o que tornava a tarefa surpreendentemente trabalhosa.
Como foi isso? Sua esposa não é tão ruim, né? Não se preocupe, Adrian. Vou ficar com o dinheiro da sua família. Então vou cuidar bem de você, brinquei, tirando o cabelo úmido do rosto. Quando me inclinei para endireitar seu cobertor, eu notei algo. Suas pálpebras pareciam se contrair. Quase como se ele tivesse sido sutilmente estimulado pela massagem. Assustada, congelei e o encarei, prendendo a respiração. Ele estava acordando? Mas não. Sua expressão permaneceu perfeitamente imóvel, sua respiração estável e profunda. Hesitei. Então estendi a mão para tocar suas pálpebras suavemente, esperando outra reação. Não havia nenhuma. Deve ter sido minha imaginação, murmurei, desapontada. Dando de ombros, saí do quarto dele e desci para jantar. Amanda, a empregada doméstica, preparou uma refeição simples, porém deliciosa, de sopa e arroz. Ela a serviu com um ar profissional e uma expressão neutra. Obrigado, Amanda, eu disse educadamente enquanto comia. Há quanto tempo o Sr. Winslow está neste estado? Quase 2 anos agora, Amanda respondeu com naturalidade, sem olhar para mim. Sua atitude fria não me incomodou. Eu suspeitava que ela tivesse lidado com muitas possíveis noras ao longo dos anos, e me via apenas como mais uma na fila. Quantas noras houve antes de mim? Perguntei, curiosa. 6, ela respondeu categoricamente. Eu assenti, sem surpresa. Tomei um gole de sopa e perguntei. Você não acha cruel ele ficar na cama o dia todo? E se ele estiver atento ao que acontece ao seu redor? Não seria melhor levá-lo para tomar um ar fresco lá fora? Amanda fez uma pausa, claramente pega de surpresa. Levá-lo para fora? Sim, mais tarde. Vamos acender todas as luzes da vila e levá-lo para um passeio no pátio. Talvez lhe faça bem. Depois do jantar, segui com meu plano. O pátio estava intensamente iluminado, o céu noturno pontilhado de estrelas. Era uma visão de tirar o fôlego. Completa com uma piscina, uma encosta gramada, um bosque de bambu e um elegante jardim de pedras com água corrente. Pedi a Amanda que trouxesse uma cadeira de rodas. Juntos, colocamos Adrian com cuidado, tomando cuidado para não empurrá-lo demais. Enquanto o empurrava para o pátio, comecei a narrar o que acontecia ao redor. Olha o balanço ali, Adrian. Não está lindo com todas essas trepadeiras? E ali, o trampolim perto da piscina. Você costumava nadar muito? Você parece o tipo de pessoa que nadaria. Amanda entrou na conversa quando passamos pela piscina. O Sr. Winslow adorava nadar à noite. Ele agia com calma e serenidade durante o dia, mas sempre parecia mais feliz na água à noite. Ao ouvir isso, uma ideia fantástica surgiu na minha cabeça. Vamos molhar os pés dele, sugeri. Podemos sentá-lo na beira da piscina. Amanda hesitou. A água não estará muito fria para ele? Eu ignorei sua preocupação. Não se preocupe. Fisicamente, ele não é diferente de uma pessoa saudável. Seu cérebro está apenas dando um tempo. Ela não pareceu convencida, mas me ajudou a abaixar Adrian até a borda da piscina. Tirei meus sapatos, mergulhei meus pés na água e espirrei suavemente em suas pernas. Amanda se desculpou, deixando-me sozinha com Adrian. A noite estava calma. A lua lançava um brilho prateado sobre o pátio. Olhei para o rosto de Adrian, que encostou sua cabeça gentilmente em meu ombro. Sr. Winslow, vamos nos aproximar esta noite, murmurei. Se eu fosse uma estrela e você fosse a lua, poderíamos nos iluminar, noite após noite. Claro, Adrian não respondeu. Mas por um momento, pensei ter visto os cantos de sua boca se curvarem para cima. Assustado, inclinei-me para mais perto. Ele estava sorrindo? Mas não, foi apenas um truque de luz. Cutuquei sua bochecha experimentalmente. Sua pele cedeu sem formar nenhuma covinha. Ainda assim, a ilusão me deixou pensando. Adrian poderia estar mais consciente do que pensávamos. Adrian, você está consciente? Perguntei baixinho, agarrando seus ombros. Seu silêncio era enlouquecedor, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ele estava tentando se comunicar. Amanda interrompeu meus pensamentos. Chamando da vila, Senhorita Greer. Estou preparando um banho para o Sr. Winslow. Pode ajudar a lavá-lo? Eu congelei. Por que você não consegue fazer isso? A empregada já saiu para dormir. Somos só eu e George, e nossas mãos não são adequadas para um trabalho tão delicado. Respondeu Amanda com um leve sorriso. O raciocínio dela fazia sentido, mas eu ainda me sentia estranho. Tudo bem, Adrian, murmurei baixinho. Vou te dar um banho, mas não fique com ideias engraçadas. Eu só estou gananciosa por dinheiro, não pelo seu corpo. Enquanto o levava de volta para dentro, não pude deixar de me perguntar sobre seu estado. Os sutis tremores, os sorrisos imaginários. Seriam tudo fruto da minha cabeça ou Adrian? Estava tentando me dizer alguma coisa? O pensamento persistiu enquanto eu me preparava para o banho mais estranho da minha vida. Amanda já havia preparado a água, deixando-me sem escolha a não ser dar um banho em Adrian Winslow. A ideia de dar banho em um homem tão extraordinariamente bonito não parecia um mau negócio. Então eu estava estranhamente ansiosa para tentar. Amanda me ajudou a levar Adrian até o banheiro. E fiquei impressionada com o luxo do lugar. O banheiro dele era praticamente um spa particular, completo com uma banheira enorme e uma televisão na parede. Perfeito para relaxar e maratonar séries. Senhorita Greer, vamos colocar o Sr. Winslow perto da banheira. O resto... Bem, deixo isso com você. Não estou interessada em ver o corpo de Winslow. Brincou Amanda com um sorriso travesso. Assenti, escondendo meu nervosismo. Assim que Amanda saiu, tentei me acalmar enquanto começava a despir Adrian. Mesmo depois de 2 anos em coma, o físico de Adrian permaneceu impressionante. Sua pele pálida contrastava fortemente com a elegância esbelta de seu corpo. Meu rosto ficou quente enquanto eu me apressava para terminar a tarefa sem encará-lo demais. Arrastá-lo para a banheira enorme não foi uma tarefa fácil. O esforço me fez suar enquanto me agachava na beirada, esfregando-o desajeitadamente, mas minha postura me fazia sentir como um açougueiro de aldeia trabalhando. Senhorita Greer, por que não se junta ao Sr. Winslow no banho? Será mais fácil para você, e eu cuido da limpeza depois, sugeriu Amanda do outro lado da porta. A sugestão dela parecia prática. Adrian estava inconsciente. Afinal, não era como se ele fosse notar.
Além disso, isso me pouparia de parecer um açougueiro desajeitado. Com esse pensamento, entrei na banheira. A água morna imediatamente me envolveu. E o vapor encheu o ambiente com um calor reconfortante. Não pude deixar de suspirar de contentamento. Adrian, não seja tímido. Eu sou sua esposa, lembra? Dar banho em você é minha responsabilidade, brinquei, com a voz leve e provocante. Minhas palavras foram recebidas com silêncio, é claro. Mas seu estado de indiferença me deu confiança para continuar falando. Enquanto o banhava, meu olhar ocasionalmente vagava por suas feições. Mesmo em seu estado atual, a beleza de Adrian era inegável. Não pude deixar de me sentir grata. Graças a ele, eu tinha visto mais do que jamais sonhei ser possível. Mais do que eu já tinha visto de longe alguns atores que admirava. Assim que o banho terminou, Amanda e eu levamos Adrian de volta para sua cama. Mas meus pensamentos estavam a mil. Aquelas alucinações que eu já tinha experimentado antes. E se não fossem alucinações? Amanda, tem um tripé em casa? Perguntei de repente. Ela saiu para buscar um, e eu não perdi tempo em prepará-lo. Coloquei um banquinho em frente à cama de Adrian. Montei meu celular no tripé e comecei a gravar. Se ele estivesse realmente consciente, qualquer reação que ele tivesse seria registrada pela câmera. Adrian, sinto que você consegue me ouvir. Consegue sorrir para mim? Sussurrei, aproximando-me do seu ouvido e observando-o atentamente. Nada. Tentei massagear seus braços, pressionando pontos de acupressão sobre os quais tinha lido online. Mas ainda assim não obtive resposta. Frustrada, suspirei e me virei para a porta. Foi quando eu acidentalmente chutei o poste da cama. Senti uma dor aguda no pé e gritei, agarrando o dedo enquanto as lágrimas brotavam dos meus olhos. Amanda entrou correndo, preocupada. O que aconteceu, senhorita Greer? Meu dedo do pé! Bati no poste da cama. Isso dói tanto? Lamentei, meio rindo da minha própria falta de jeito. Quando Amanda saiu para pegar remédios, algo me chamou a atenção. Pelo canto do olho, vi os dedos de Adrian se contraírem. Só um pouquinho. Mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Peguei meu celular rapidamente para conferir a gravação. Voltando ao momento do meu grito, observei os dedos de Adrian se moverem. Por um breve segundo, pareceu até que ele estava tentando abrir os olhos. Ele se mexeu! Ele realmente se mexeu! Gritei, esquecendo minha dor. Enviei o vídeo imediatamente para Abigail, a mãe de Adrian. Em poucos minutos, o rosto dela apareceu em uma videochamada, com uma expressão que misturava esperança e descrença. Senhorita Greer, Adrian realmente se mexeu? Ela perguntou, com a voz trêmula. Sim, eu o vi mexer os dedos e já o vi sorrir antes. Ele definitivamente ainda está consciente, exclamei, sentindo uma onda de orgulho pela minha descoberta. Lágrimas encheram os olhos de Abigail. É estranho. Eu o visito todo mês, mas ele nunca reagiu assim. Você deve ser minha estrela da sorte, senhorita Greer. Pode ter sido apenas uma coincidência. Eu disse modestamente, embora eu mesmo não acreditasse. Você deveria voltar e vê-lo pessoalmente. Estarei aí logo. Enquanto isso, continue falando com ele e registre qualquer coisa em comum. Não o vejo sorrir há 2 anos, disse Abigail, com a voz rouca. Depois de encerrar a ligação, voltei minha atenção para Adrian. Ele se moveu quando gritei de dor, então decidi repetir o cenário. Ai, meu dedo do pé. Dói tanto? Querido, acho que quebrou. Gritei dramaticamente, curvando-me e agarrando meu pé para causar efeito. Olhei para Adrian, esperando uma reação. Nada. Sem desistir, chorei mais alto, tentando diferentes tons de soluço falso. Meus vizinhos pensariam que eu estava ficando louca se pudessem me ouvir. De repente, pensei ter visto os cantos da sua boca se contraírem. Prendendo a respiração, inclinei-me para mais perto. Adrian, você está sorrindo? Está rindo de mim? Perguntei, com um tom de voz animado e acusatório. O tique desapareceu e sua expressão permaneceu vazia. Frustrada, mas determinada, sentei-me e comecei a gravar novamente. Se Adrian estivesse mesmo consciente, eu iria provar, mesmo que tivesse que dar uma pancada com o outro dedo do pé, para que isso acontecesse. Adrian não demonstrou nenhuma resposta. Frustrada, cocei a cabeça e continuei minhas tentativas desesperadas. Uivei, rugi e até choraminguei. Você pode imaginar. Tentei de tudo. Ainda assim, nenhum movimento. Comecei a suspeitar que ele podia sentir que eu estava fingindo. Virando a cabeça, notei Amanda parada na porta. Seu olhar fixo em mim, sua expressão divertida e confusa ao mesmo tempo. Amanda, há algo errado? Perguntei, sentindo-me um pouco constrangida. Senhorita Greer, você é realmente destemida. Quem mais pensaria em métodos tão inovadores? Disse Amanda, lutando para conter o riso. Eu imediatamente percebi como eu devia estar parecendo. Gritando, querido, dói tanto! Como uma lunática. Nem um gato de rua faria um barulho tão constrangedor. Minhas bochechas queimaram enquanto eu gaguejava uma explicação, garantindo a Amanda que eu não estava perdendo a cabeça. Para minha surpresa, o rosto de Amanda se iluminou. O Sr. Winslow está recuperando a consciência? Depressa, continue chamando ele! O entusiasmo dela era encorajador. Mas depois de ser flagrada em um ato tão ridículo, não consegui continuar minha apresentação. Além disso, Adrian permaneceu sem reação. No entanto, eu não ia desistir. Aproximei-me de Amanda e sussurrei um plano em seu ouvido. Seus olhos se arregalaram em compreensão, e ela saiu apressada. Voltei para o lado de Adrian, ajustei a câmera e falei baixinho. Adrian, vamos lá. Não seja preguiçoso. Eu sei que você está aí. Mostre-me alguma coisa, qualquer coisa. Antes que eu pudesse terminar, a porta se abriu com um estrondo alto. Amanda entrou furiosa, empunhando uma faca de cozinha, batendo-a dramaticamente contra o batente da porta. Gritei de puro terror, agarrando a mão de Adrian com força. Quem é você? O que você quer? Minha voz tremeu enquanto eu me aconchegava mais perto dele, gritando incoerentemente. A interpretação de Amanda foi digna de um Oscar, pois ela bateu na porta com toda a sua força. Eu te darei qualquer coisa, só não me machuque. Eu lamentei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, totalmente envolvida na cena. E então eu senti isso. Os dedos de Adrian se contraíram contra minha mão. No início pensei que estava imaginando,
Mas não, o movimento tornou-se deliberado. Seus dedos apertaram fracamente os meus. Adrian, me salve! Gritei, com o coração acelerado. Seu aperto ficou mais firme, e eu observei, espantada, suas pálpebras começarem a tremer. Seus cílios tremeram como se ele estivesse lutando para abrir os olhos. Adrian, não pare agora! Você está conseguindo! Eu o encorajei, com lágrimas de alegria brotando. Embora fracos, seus movimentos demonstravam um esforço incrível. Eu quase podia sentir seu desejo de me proteger, de acordar por mim. Amanda continuou seu ato dramático, batendo a porta com vigor renovado. Por um momento, pareceu que um milagre estava próximo. Mas de repente, os dedos de Adrian se afrouxaram. Suas pálpebras se acalmaram e ele ficou em silêncio mais uma vez. Imóvel. Como um príncipe adormecido retornando ao seu sono sem fim. A decepção me atingiu como uma onda. Suspirei profundamente, soltando delicadamente sua mão. Tudo bem, Adrian. Você já fez o suficiente por enquanto, murmurei, alisando seu cobertor. Amanda abaixou a faca, parecendo igualmente abatida. Senhorita Greer, ele quase conseguiu. Talvez amanhã ele tente de novo. Inclinei-me para perto de Adrian e sussurrei. A pessoa má já se foi. Está tudo bem. Você não precisa preocupar. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas Adrian pareceu relaxar um pouco. Amanda sugeriu de repente. Senhorita Greer, a senhora está fazendo maravilhas aqui. Por que não dorme na mesma cama que ele? Quem sabe? Pode ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Suas palavras me fizeram parar. A ideia parecia absurda, mas estranhamente plausível. Se eu realmente fosse o amuleto da sorte de Adrian, talvez ficar perto dele ajudasse. Após um momento de hesitação, concordei. Por que não? Ele tomou banho recentemente e eu não me importo. Amanda sorriu e foi preparar o jantar para mim. Enquanto isso, enviei a filmagem dos movimentos de Adrian para Abigail. Momentos depois, meu telefone vibrou com uma chamada de vídeo. O rosto de Abigail apareceu. Suas feições impecáveis, marcadas por uma alegria chorosa. Senhorita Greer, é verdade? Adrian realmente se mexeu? Ela perguntou, com a voz trêmula. Sim, Abigail. Seus dedos se moveram e seus olhos quase se abriram. Ele está tentando, respondi com confiança. Abigail desabou, soluçando incontrolavelmente. Não entendo por que ele reagiu a você. Eu o visito todo mês, mas ele nunca deu sinais de que vai acordar. Você é realmente uma milagreira, senhorita Greer. Minha família lhe deve tudo. A gratidão dela me deixou com uma sensação de conforto e realização. Talvez ele só precise de mais tempo. Não perca a esperança. Venha vê-lo pessoalmente. Estarei lá amanhã. Por favor, continue falando com ele e gravando tudo, implorou Abigail. Eu concordei, observando seu rosto cheio de lágrimas desaparecer da tela quando a ligação terminou. Depois, voltei para o lado de Adrian, refletindo sobre minhas próprias emoções. A alegria de ajudá-lo despertou algo desconhecido em mim. Ainda assim, uma dúvida persistente se instalou em minha mente. Eu vim aqui por dinheiro, não por amor. Casar-me com um homem em estado vegetativo significava liberdade. Uma vida de luxo sem compromisso. Mas se Adrian acordasse, o que isso significaria para mim? Estudei seu rosto tranquilo, suas feições fracas e masculinas suavizadas pelo sono. Adrian, é melhor você continuar dormindo. Eu sussurrei, meio brincando. Você é o marido perfeito desse jeito. No fundo, eu não tinha certeza se era isso que eu queria dizer. Por enquanto, não importava. Era hora de ser uma boa pessoa por uma vez. Depois de um lanche da meia-noite, lavei-me e sentei ao lado de Adrian, pronta para acompanhá-lo enquanto ele dormia. Ele cheirava bem, seu aroma era reconfortante e familiar, aliviando a tensão do dia. Seu corpo, embora ainda quente, não estava mais tão firme quanto antes. Meses na cama fizeram seus músculos encolherem, mas mesmo assim, eu ainda admirava seus ombros largos e a força que permanecia em seu corpo. Ele ainda era excelente, apesar de tudo. Depois dos acontecimentos daquele dia, senti-me estranhamente mais próximo dele. Havia uma ligação que eu não esperava. Uma proximidade que parecia crescer a cada momento. Ele realmente se importava comigo, e isso era algo que eu não sentia há muito tempo. A percepção de que eu estava ali ao seu lado me fez sentir segura de uma forma que eu não conhecia antes. Sem ninguém por perto, eu podia ser eu mesma. Descansando ao lado dele, sentindo seu calor, era fácil falar com ele, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. Preenchi o silêncio com pensamentos e reflexões, falando em voz alta como se ele pudesse responder. Havia algo reconfortante no som da minha própria voz no silêncio, algo que fazia o quarto parecer menos solitário. Enquanto falava, senti uma onda de emoção, sussurrando coisas que eu havia mantido escondidas por tanto tempo. Mas eu sabia que não havia sentido em me preocupar em acordá-lo. Afinal, ele ainda não estava ciente de nada. Enquanto eu continuava, meu corpo relaxou, minhas pálpebras pesadas de sono. Finalmente adormeci, minha voz sumindo no silêncio. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, a luz do sol entrava pela janela. Abigail estava sentada ao lado da cama nos observando. Sua expressão era calorosa, embora houvesse um toque de algo indecifrável em seus olhos. No momento em que percebi que ela estava lá, meu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Eu estava deitada tão perto de Adrian que fiquei desconfortável. Ela riu baixinho, percebendo meu desconforto. Não fique nervosa, senhorita Greer. Você é a esposa do Adrian. O que há de errado em dormirem juntos? Ela disse com a voz gentil. Forcei um sorriso, tentando esconder meu constrangimento, e rapidamente me sentei. Levantei-me e ajeitei meu cabelo e minhas roupas, tentando recuperar um pouco da compostura. Abigail sorriu enquanto acariciava o rosto de Adrian, seus dedos delicados e gentis. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, claramente por falta de sono, e percebi que ela devia estar observando-o há horas, esperando por algum sinal de vida. Ela devia sentir como se o estivesse perdendo, e eu podia ver a tensão em seu rosto. Vou me lavar, eu disse baixinho, não querendo atrapalhar mais o seu momento. A voz de Abigail me seguiu enquanto eu caminhava. Senhorita Greer, investiguei sua história. Sua infância foi difícil. Quero ajudá-la. De agora em diante, darei a você $500.000 por mês. As palavras me atingiram como uma onda, e eu congelei. $500.000? Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Minha mente fervilhava de possibilidades. O que eu poderia fazer com tanta riqueza? Obrigada. Não consegui conter a gratidão e aceitei a oferta sem hesitar. $500.000 mudariam minha vida, sem dúvida. O sorriso de Abigail era caloroso e genuíno. Sou Abigail Becker e gosto muito de você como minha nora. Também quitei as dívidas da sua família. Seus pais não vão mais te incomodar.
Suas palavras foram um bálsamo para minha alma. Ela chegou ao ponto de investigar meu passado e quitar as dívidas que sempre me assombraram. Chega de enviar dinheiro para meus pais. Chega de viver com medo das exigências deles. Eu finalmente conseguia respirar. Obrigada, Abigail. Eu disse com a voz carregada de emoção. Eu não sabia como expressar minha gratidão adequadamente, mas esperava que ela entendesse. Vou me lavar, eu disse, tentando recuperar a compostura. Você pode ficar com Adrian. Abigail assentiu, chamando Adrian gentilmente enquanto eu saía da sala. Lavei-me rapidamente, com os pensamentos girando enquanto processava tudo o que tinha acontecido. Estava tudo acontecendo tão rápido, e eu não sabia como acompanhar. Mas uma coisa era certa. Minha vida estava mudando de um jeito que eu não esperava. Depois do café da manhã, sentei no sofá, com a mente ainda a mil. Abigail partiu para Evergreen City uma semana depois. Durante esse tempo, continuei meus esforços para encorajar Adrian a reagir. Fingi estar em perigo novamente, esperando que isso o levasse a reagir. Abigail ficara entusiasmada com meu progresso e me incentivara a continuar, a tentar fazer um milagre acontecer. Se não fosse por seus negócios em Evergreen City, eu sabia que ela teria ficado mais tempo. De qualquer forma, ela cumpriu a promessa e me transferiu $500 mil. Somando isso aos 100 mil que ela já havia doado, meu total agora era de $600 mil. Fiquei impressionada com a quantidade de dinheiro que havia recebido. O dinheiro se tornou minha principal motivação. Ele alimentou minhas ações, me levando a encontrar maneiras de provocar as respostas de Adrian. Eu tentei tudo, gritando por socorro. O que sempre funcionou porque eu deixava tenso imediatamente. Eu fazia exercícios com ele, o abraçava com roupas mínimas, falava docemente com ele, o levava para nadar. Não faltaram ideias. E eu não me importava em usá-las todas se isso significasse fazer Adrian reagir. O melhor método, no entanto, continuava sendo gritar por socorro. Ele ficava tenso ao som, e seu corpo reagia de uma forma que me fazia sentir poderosa. Talvez fosse porque eu estava tão carente de amor e atenção que não conseguia deixar de gostar de vê-lo reagir, mesmo que fosse apenas um pequeno movimento dos dedos. 2 meses se passaram. As respostas de Adrian ficaram mais fortes, embora seus olhos ainda permanecessem fechados. Mas agora, seus dedos estremecem sempre que seguro sua mão. Foi um sinal de progresso, e eu sabia que estávamos perto de conseguir. Um dia, depois de massagear Adrian, fui até a casa do meu pai para uma breve visita. Minha avó tinha adoecido, e eu queria ter certeza de que ela estava bem. Meu pai estava ausente. Então aproveitei a oportunidade para comprar alguns presentes para minha avó e deixar algum dinheiro para ela. Quando voltei para a vila, Amanda me chamou de lado com urgência. Senhorita Greer, a senhora não vai acreditar. Adrian se mexeu? É a primeira vez que ele se mexe sozinho. Ele deve ter sentido sua falta. Sentiu minha falta? Senti meu coração disparar e corri para perto de Adrian. De fato, seus dedos tremiam levemente. Imediatamente segurei sua mão, entrelaçando nossos dedos com força. Assim que o fiz, ele se acalmou e seu corpo ficou imóvel novamente. Os olhos de Amanda se arregalaram de espanto. Ele devia estar ansioso por não te ver. Ficou agitado até você voltar. Fez sentido, e meu coração se encheu de calor. Não se preocupe, Adrian. Eu não vou te deixar. Sussurrei suavemente, dando um beijo em sua testa. Senti um profundo sentimento de afeição por ele, mesmo que ele não pudesse corresponder. Amanda deu uma risadinha e desceu as escadas, deixando-me sozinha com Adrian. Foi então que ouvi a voz familiar do meu pai. Corri para a sacada e olhei para baixo. Meu coração apertou quando o vi parado na entrada, ladeado por vários parentes. Era evidente que ele estava me seguindo. O que você está fazendo aqui? Murmurei, sentindo uma onda de pavor. Quem são essas pessoas? Meu pai gritou, empurrando Amanda para o lado. Onde está minha filha? Eu a vi entrar nessa casa. Xinguei baixinho. Meu pai tinha me seguido. Eu não esperava que ele fosse tão longe. Eu não estava com vontade de lidar com ele. Então gritei. Lucas Alston, suma! Meu pai apontou um dedo para mim, sua voz cheia de desdém. Você vai se casar com um cara rico, hein? Quem pagou minhas dívidas? De onde você tirou o dinheiro para ajudar sua avó? Antes que eu pudesse responder, meus parentes se intrometeram, olhando feio para a vila. Ela deve ser amante de algum cara rico. É por isso que eles moram num lugar tão chique. Amanda, chame a polícia! Ordenei, voltando para o quarto. Mas o caos lá embaixo só aumentava, e a voz do meu pai ecoava até mim. Quando peguei o celular, algo incrível aconteceu. Os olhos de Adrian se abriram. Em meio ao caos, eu congelei, meu coração disparado. Adrian abriu os olhos. Adrian Winslow realmente abriu seus olhos. Aproveitando que Lucas está distraído, me libertei de seu aperto e olhei para Adrian. Seus olhos estavam bem abertos, brilhando mais que as próprias estrelas, fixos intensamente em Lucas e nos outros parentes. Eles trocaram olhares confusos, sem saber como reagir à mudança repentina. Naquele momento, o som agudo das sirenes da polícia cortou o ar, e Amanda apareceu no topo da escada, segurando uma faca de cozinha. A polícia chegou. Parem com o que estão fazendo! Amanda havia secretamente ligado para a polícia mais cedo, e agora eles estavam aqui. Ainda bem que eles chegaram, Lucas zombou. Eles vão descobrir que minha filha foi enganada para vir aqui. Ele desceu as escadas correndo, levando nossos parentes para falar com os policiais. Corri até Adrian para vê-lo. Não só seus olhos estavam arregalados, mas todo o seu corpo tremia violentamente. Suas mãos tremiam como se ele não conseguisse controlá-las. Ele parecia ainda mais irritado do que eu. Adrian, acorde! Enxuguei minhas lágrimas, olhando para ele com uma mistura de preocupação e esperança. Mas ele continuou a tremer sem responder. Agarrei a mão dele, inclinei-me e abracei-o o mais forte que pude, esperando que isso o trouxesse de volta para mim. Querido, acorde! Eu implorei com a voz embargada. Nos últimos 2 meses, eu o chamei assim algumas vezes, principalmente de brincadeira, só para provocá-lo. Mas desta vez, minhas palavras carregavam uma sinceridade crua que eu nunca havia sentido antes. Era como se o Adrian que eu mal conhecia tivesse se tornado, de alguma forma, meu verdadeiro parceiro, meu marido. Um som fraco, quase imperceptível, saiu de seus lábios e vi os músculos de sua têmpora pulsarem como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Por impulso, beijei-o suavemente nos lábios. Ele estremeceu em resposta, sua respiração ficando pesada e ofegante, embora ainda estivesse longe de estar consciente.
Talvez ele estivesse preso em algum tipo de espaço escuro, capaz de me sentir, mas incapaz de se libertar das sombras. Eu me afastei, sentindo uma sensação de desespero crescer dentro de mim. Eu gritei: estou indo embora! Não vou voltar! Corri em direção à saída com o coração batendo forte no peito. Ao longe, pude ouvir meu pai falando com a polícia, contando sua versão da história e exigindo que tomassem providências. Lucas, você é insaciavelmente ganancioso! Gritei a plenos pulmões. Você não se importa se eu sou amante de outra pessoa. Tudo o que você quer é mais dinheiro. Então venha, eu te dou dinheiro. Ganhei $600 mil e vou dar tudo pra você. Gritei novamente. Meu pai entrou de repente, apontando pra mim com fúria nos olhos. Senhorita Greer, a senhora acha que foi fácil para mim criá-la? Foi assim que eu a criei para falar daquele jeito? Vá em frente, então me bata! Gritei, minha voz cheia de loucura crua. Eu vou lutar se for preciso. Eu havia perdido completamente o controle, consumida por um único pensamento. Eu tinha que acordar Adrian. Depois de suportar todos esses anos de sofrimento, parecia que Adrian, o homem mudo e inconsciente, havia se tornado minha âncora. A única coisa que poderia me manter firme nessa tempestade. Num acesso de raiva, Lucas investiu contra mim e me deu um tapa forte no rosto antes que a polícia pudesse detê-lo. A força do seu golpe me jogou para trás, sangue enchendo minha boca enquanto minha cabeça girava. Encostei-me na porta, recusando-me a me deixar cair. Meu pai seguiu o exemplo, chutando-me nas costelas, como quando eu era criança. Cada vez que eu desobedecia, ele recorria à violência, batendo-me com os punhos e os pés. Vou te espancar até a morte, sua vadia ingrata! Gritou Lucas, sua fúria o cegando enquanto me batia repetidamente. Até que eu não conseguisse mais ficar de pé. Meu corpo desabou no chão, incapaz de se sustentar sob o ataque brutal. A polícia e os parentes correram, tentando desesperadamente tirá-lo de lá. Mas Lucas não havia desistido. Ele me imobilizou e continuou a me espancar com força implacável. De repente, um alto grito de choque escapou de seus lábios. E ele deu um passo para trás, olhos arregalados com tremor. Ele estava olhando fixamente para a cama. Através da minha visão turva, segui seu olhar e vi Adrian sentado ereto, seus olhos penetrantes fixos em meu pai. O policial que estava segurando meu pai congelou, surpreso ao ver Adrian acordando. Amanda correu com a voz cheia de entusiasmo. O Sr. Winslow acordou. Ele acordou. Acordei no hospital, desorientada e com dores no corpo todo. Amanda estava ao meu lado, e seus olhos brilharam no momento em que me mexi. Senhorita Greer, você está acordada! Ela exclamou, inclinando-se mais perto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Onde está Adrian? Amanda ofereceu um pequeno sorriso reconfortante. Ele também acordou. Seu pai e os outros foram presos. Liguei para Abigail para que voltasse, mas não sei o que aconteceu depois disso. Eu a trouxe aqui e não saí do seu lado desde então. Tentei sorrir, mas a dor no meu maxilar dificultou. Sua voz suavizou-se tingida de raiva. Seu pai foi muito cruel. Como pôde fazer isso com a própria filha? Mas não se preocupe, Abigail está furiosa. Ela vai garantir que ele pague pelo que fez. Eu não queria falar sobre isso, então fiquei em silêncio. Percebendo minha relutância, Amanda não insistiu mais e sentou-se comigo em silêncio, mencionando que Abigail poderia me visitar em breve. Mas os dias passaram e Abigail nunca apareceu. Em vez disso, George, o mordomo, fez-me uma breve visita. Ele pareceu se desculpar ao entrar, explicando que não estivera na vila recentemente e queria ver como eu estava. Estou bem, eu disse, ignorando suas preocupações. Como está Adrian? O rosto de George se iluminou. O Sr. Winslow está melhorando constantemente. Ele está se recuperando a consciência e consegue falar frases curtas. Ele até come mingau sozinho. Consegui dar uma risadinha, mas minha mente estava inquieta. Como seria Adrian quando se recuperasse completamente? Ele se importaria comigo? Afinal, eu não tinha passado de sua cuidadora. George hesitou, abaixando o tom. A vila tem estado movimentada ultimamente. Muitas pessoas vieram celebrar a recuperação do Sr. Winslow. Algumas jovens de famílias importantes vieram nos visitar, incluindo uma das ex-namoradas do Sr. Winslow. Franzi a testa. O que você quer dizer? A expressão de George tornou-se estranha. Bem, agora que o Sr. Winslow está consciente, sua herança e posição nos negócios da família o tornam muito procurado. Abigail provavelmente começará a procurar uma esposa adequada para ele. Alguém de uma família de status semelhante. Suas palavras me atingiram como um vento frio. Meu coração afundou enquanto eu rapidamente juntava tudo. A recuperação de Adrian significava que eu não tinha mais lugar em seu mundo. Sua família jamais aceitaria alguém como eu, uma garota com um passado conturbado e sem posição social. Amanda notou a mudança na minha expressão e tentou me tranquilizar. Senhorita Greer, não pense assim. Abigail gosta mesmo de você. Ela provavelmente está ocupada. Ela virá te ver em breve. Virei a cabeça sem vontade de responder. George suspirou, sentindo a tensão. Desculpou-se e saiu silenciosamente da sala. Passei mais uma semana no hospital antes de finalmente receber alta. Durante esse tempo, Abigail nunca veio, e George também não voltou. Até Amanda acabou tendo que voltar para casa, provavelmente por ordem de Abigail para se distanciar de mim. Uma tarde, uma empregada chegou ao meu quarto de hospital com uma pequena bolsa. Isso é para você, disse ela antes de sair rapidamente. Lá dentro, encontrei um cartão bancário e uma nota dobrada. Senhorita tem 10 milhões nesta conta. Obrigado por tudo o que você fez. Eu espero que nos encontremos novamente algum dia. O bilhete não estava assinado, mas eu não precisava de uma assinatura para saber que era de Abigail. Olhei para o cartão, com as emoções à flor da pele. Depois de tudo, foi assim que terminou. Mesmo assim, tem milhões de dólares era mais do que eu esperava. Jamais poderia ter imaginado. Foi o suficiente para recomeçar. Para construir uma vida que eu finalmente pudesse chamar de minha. Guardei o cartão e saí do hospital com uma estranha mistura de alívio e incerteza. 10 milhões de dólares. Com esse dinheiro, eu poderia comprar um apartamento de luxo, adotar um cachorro e prestar concurso público sem me preocupar com as finanças. Parecia que um novo capítulo estava se abrindo na minha vida. Um capítulo repleto de possibilidades infinitas. 2 meses cuidando de Adrian. Me renderam mais do que apenas dinheiro. Me deram uma força que eu não sabia que tinha. Enquanto caminhava para casa, parei em um vendedor ambulante para comprar um pouco de comida grelhada. O cheiro era irresistível,
e eu ansiosamente peguei um espeto de carne chiando. No momento em que toquei na panela quente, gritei, queimando meus dedos. Lágrimas brotaram dos meus olhos devido à dor aguda. Mas em vez de frustração, comecei a rir. A queimadura parecia estranhamente simbólica. Um lembrete de que a dor era passageira e que eu já havia suportado. Coisas muito piores. Pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente livre. Minha nova vida tinha acabado de começar. Meio mês depois, mudei-me para minha nova casa. Um apartamento de luxo na cidade, que me custou mais de 5 milhões de dólares. O apartamento era tudo o que eu sonhara. Espaçoso, moderno e bem acima das ruas movimentadas lá embaixo. Finalmente, eu tinha um lugar para chamar de meu. Um santuário onde ninguém poderia se intrometer no meu mundo. Cuidadosamente construído. Mesmo depois da compra vultosa, eu ainda tinha 5 milhões de dólares restantes na minha conta. Mais do que o suficiente para sustentar meus hábitos de consumo, indulgentes no futuro próximo. Essa reserva de riqueza se tornou meu impulsionador de confiança, um lembrete constante de que eu havia conquistado um espaço para mim, independente de qualquer outra pessoa. Meus pais não me incomodaram mais. Provavelmente porque Abigail os havia avisado com firmeza para me deixarem em paz. Com a intervenção dela, eu não tinha certeza de como teria lidado com a presença autoritária deles na minha vida. De qualquer forma, saí ilesa daquela aprovação e mais rica do que jamais imaginei. Ganhei uma fortuna sem sacrificar nada de valor real. Não me permiti mais pensar em Adrian Winslow. Éramos de dois mundos completamente diferentes. Mundos que jamais poderiam se cruzar. Ele parecia estar prosperando em sua própria vida, e eu não via razão para perturbar sua felicidade com meus pensamentos persistentes. Tudo o que eu queria agora era passar no concurso público e garantir um emprego estável, algo que pudesse financiar meu estilo de vida confortável e extravagante, sem depender de mais ninguém. Durante meses, mergulhei em uma rotina implacável de comer, dormir e estudar. Meus dias se transformaram em noites enquanto eu trabalhava até a meia-noite, me esforçando ao máximo. Finalmente, após 6 meses de esforço incansável, meu trabalho árduo valeu a pena. Passei no concurso da Agência Local de Previdência Social com louvor. Embora o cargo que conquistei fosse modesto, processando solicitações de previdência social, senti que era um avanço significativo. Era um ponto de partida. E eu estava contente em dar um passo de cada vez. Naquela noite, me presenteei com uma refeição comemorativa no meu restaurante de churrasco favorito. Como o destino quis, acabei queimando a boca com a dobradinha de novo. A pontada aguda me trouxe de volta a uma lembrança que eu não revisitava há meses. Congelei, lembrando-me de como chorei como uma criança da última vez que isso aconteceu, quase meio ano atrás. Por um breve momento, eu me distraí, minha mente repetindo aquela estranha e chorosa lembrança. Por que eu chorei naquela época? Nem crianças choram por algo tão trivial. Parecia absurdo agora, mas a lembrança deixou uma dor estranha no meu peito. Quando olhei para o pedaço ofensivo de tripa, meus olhos inesperadamente se encheram de lágrimas novamente. Pisquei para afastá-las, envergonhada pela onda repentina de emoção. Essa porcaria maldita. Depois de terminar a refeição, vaguei pelas ruas sem rumo, sentindo um vazio que não conseguia explicar. Eu tinha 5 milhões de dólares e um excelente emprego, mas me sentia à deriva, como se não houvesse mais nada pelo que lutar. No impulso, embarquei num ônibus em direção à vila de Adrian. Eu não sabia o que esperava conseguir indo para lá, mas meus pés se moviam por conta própria. O exterior da vila era tão grandioso como sempre, suas luzes brilhando calorosamente à noite. Caminhei lentamente ao longo do caminho familiar no bairro, meus olhos atraídos para a janela que antes parecia um portal para outra vida. Agora eu olhava fixamente para a janela vazia, sem saber o que estava procurando. Ela permanecia vazia, sem vida. Assim que me virei para sair, uma sombra se moveu para dentro. Prendi a respiração quando uma figura surgiu. Um homem alto e imponente, com um ar de fria elegância. Seus traços esculpidos eram inconfundíveis, mesmo na penumbra. Era Adrian. Nossos olhares se encontraram e o tempo pareceu congelar. Por um momento, nenhum de nós se moveu, presos em uma troca silenciosa. Seu olhar era intenso, perfurando a escuridão, como se pudesse ver diretamente em minha alma. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar, virei e corri, com o coração batendo forte no peito. Não parei até sair do bairro, com o ar frio da noite queimando meu rosto. Adrian não correu atrás de mim. Talvez ele tivesse me perdido de vista, ou talvez nem tivesse me reconhecido. Enquanto caminhava para casa, um peso insuportável se abateu sobre mim. O que deveria ter sido um dia de triunfo parecia vazio, ofuscado pelo encontro estranho e inexplicável. Eu não conseguia me livrar do sentimento pesado no meu peito, como se tivesse perdido algo precioso sem nem perceber. Naquela noite mal dormi. Meus sonhos eram caóticos e fragmentados, repletos de imagens desconexas que me deixavam inquieta. Quando finalmente acordei, meu travesseiro estava úmido de lágrimas. Fiquei olhando para o teto por um longo tempo, sentindo uma inexplicável sensação de pavor que persistia mesmo com a luz do sol atravessando as cortinas. Quando olhei para o relógio, percebi que já passava do meio-dia. Eu havia dormido muito mais do que pretendia. Sentei na cama e tentei me livrar do estranho peso que se abateu sobre mim. Talvez eu devesse ir à Previdência Social para me registrar ou pelo menos fazer algum trabalho para me distrair. Enquanto eu pensava no que fazer a seguir, ouvi uma batida urgente na porta. O som me assustou, então corri até lá, abrindo-a e encontrei Amanda parada ali, com o rosto pálido e cheio de preocupação. Amanda? Perguntei surpresa. Sem dizer uma palavra, ela agarrou minha mão, apertando-a com força e tremendo. Sr. Tagreer, é terrível. Sr. Winslow? Ele entrou em coma novamente. O médico disse que ele está em estado vegetativo agora. Eu ofeguei, a descrença me invadindo como uma onda de frio. O que? Isso é impossível. Ele estava bem ontem mesmo. A voz de Amanda tremeu enquanto ela explicou. Ontem? O Sr. Winslow de repente ficou furioso e correu escada abaixo em frenesi. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Foi horrível. Ele estava coberto de sangue quando o encontraram. Meu coração se apertou dolorosamente. Será que Adrian estava me perseguindo ontem quando o vi na janela? Será que ele se machucou tentando me seguir? O pensamento me fez sentir uma pontada de culpa. O que ele estava pensando? Como ele pôde ser tão descuidado? Leve-me para o hospital agora! Eu disse sem hesitar, pegando um casaco e saindo correndo pela porta com Amanda.
O hospital fervilhava de atividade quando chegamos. O corredor em frente à enfermaria de Adrian estava lotado de pessoas amigos, colegas de trabalho e uma série de membros da elite abastada. Entre eles, várias jovens elegantes de famílias proeminentes. Todas com ar preocupado enquanto cochichavam entre si. A presença delas só me lembrava o quão deslocada eu estava no mundo de Adrian. Amanda me guiou direto para a enfermaria, evitando a multidão. Minha entrada atraiu vários olhares surpresos, e eu pude sentir o peso de seus olhares curiosos, mas os ignorei. Lá dentro, vi Abigail sentada ao lado da cama de Adrian. Seu comportamento normalmente composto havia desmoronado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela se agarrou à mão de Adrian como se sua vida dependesse disso. Sua dor era palpável, enchendo a sala com uma sensação sufocante. Meu olhar mudou-se para Adrian, deitado imóvel na cama. Seu rosto estava pálido, mas ainda tão impressionantemente bonito como sempre. Ele parecia um anjo caído, bonito demais e imóvel para pertencer a este mundo. Um nó se formou na minha garganta e tive que conter as lágrimas. Por que isso tinha que acontecer? O que ele tinha feito para merecer isso? Amanda falou, quebrando o silêncio. Abigail, eu trouxe a senhorita Greer. Talvez ela possa acordá-lo. Abigail se virou para olhar para mim. Sua expressão era uma mistura de desespero e algo mais que eu não conseguia identificar. Ela assentiu levemente, dando um passo para o lado para me deixar aproximar. Hesitei por um instante antes de me aproximar de Adrian, com a voz suave, porém trêmula. Adrian, estou aqui. Sou eu. Por favor, acorde. Não houve resposta. Os soluços de Abigail ficaram mais altos, e Amanda gentilmente a conduziu para fora do quarto, deixando-me sozinha com ele. Peguei a mão de Adrian na minha, segurando-a com força enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sinto muito, sussurrei com a voz embargada. A culpa é toda minha. Eu nunca deveria ter voltado para te ver. Enquanto eu chorava, de repente senti um leve movimento. Seus dedos se contraíram contra os meus. Minha respiração ficou presa, e olhei para cima para ver sua mão se fechando lentamente em volta da minha. Adrian, sussurrei, mal ousando ter esperança. Então seus olhos se abriram. Aqueles olhos familiares e penetrantes me encararam de volta, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele parecia vivo, vibrante. Completamente diferente do homem que eu temia perder. Você deveria me chamar de querido, ele disse, sua voz firme e clara. Diga de novo. Na verdade, diga 100 vezes. Olhei para ele atordoada. Mas, o que aconteceu com você? O coma, a queda. Adrian riu baixinho, levando minha mão aos lábios. Eu estava fingindo, minha boba. Pedi ao médico que me ajudasse a encenar isso para que você voltasse para mim. E agora você está aqui. Pisquei, completamente estupefata. Minhas emoções eram um turbilhão de confusão. Você encenou isso? Eu consegui perguntar. Ele assentiu, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Exatamente. Ouça com atenção. Senhorita Greer, você vai continuar fingindo que se importa comigo, enquanto minha mãe organiza nosso casamento. Quando nos casarmos, eu vou me recuperar milagrosamente. Entendeu? Fiquei chocada demais para responder. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele fechou os olhos novamente e voltou ao seu estado imóvel, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, Abigail retornou, seus soluços ecoando pelo quarto. Senhorita Greer, ele mostrou algum sinal? Qualquer coisa. Os médicos dizem que o estado dele está ainda pior do que antes. Por favor, me diga que há esperança. Eu rapidamente enxuguei minhas lágrimas, forçando-me a parecer composta. Abigail, eu disse baixinho. Eu tentei de tudo, mas Adrian não respondeu nada. Eu sinto muito. Seus ombros caíram, e ela parecia prestes a desmaiar sob o peso da dor. Amanda correu para ampará-la, e eu a observei em silêncio, minha mente girando com tudo o que acabara de acontecer. 3 dias depois, voltamos para a vila com Adrian. Continuei cuidando dele diligentemente. Embora a atmosfera na casa ficasse mais pesada a cada dia, o humor de Abigail havia piorado consideravelmente, e ela se agarrou à opinião do médico como a uma tábua de salvação. O médico, porém, não tinha soluções concretas e, em vez disso, ofereceu uma sugestão estranha. O Sr. Winslow parece ter um azar terrível. Primeiro, o acidente de carro, depois a queda da escada. Por que não realizar um ritual para aumentar a sorte? Poderia melhorar a sorte dele. Abigail franziu a testa, mas pareceu intrigada. Que tipo de ritual? O médico hesitou antes de acrescentar. Ouvi dizer que casamentos podem trazer imensa sorte. Talvez realizar uma cerimônia de casamento para o Sr. Winslow pudesse mudar a sorte dele. Amanda, sempre otimista, agarrou-se à ideia imediatamente. Um casamento? Perfeito. Vamos fazer isso por ele. Ouvindo a conversa do alto da escada, olhei para Adrian, deitado imóvel em seu quarto. Ele ouvira cada palavra e quando cruzei meu olhar com ele, fez um gesto sutil para que eu interviesse. Em vez disso, virei-me, arrumei minha bagagem e desci as escadas. Quando Abigail me viu arrastando minha mala, seu rosto ficou pálido. Senhorita Greer, aonde você está indo? Abaixei a cabeça, desculpando-me. Abigail, tenho assuntos urgentes a tratar em Quincy City. Sinto muito, mas preciso ir. Sua expressão se desfez. Por favor, não vá, ela implorou, com o desespero transbordando de sua voz. Que tal eu te pagar $1 milhão por mês para ficar? Não se trata de dinheiro, respondi calmamente. Não preciso de dinheiro mais. Lágrimas escorriam pelo rosto de Abigail enquanto ela agarrava minha mão. Senhorita Greer, eu estava errada antes. Por favor, não vá embora. Adrian só responde a você. Você é a única que pode acordá-lo. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Percebendo minha hesitação, Abigail ficou ainda mais frenética. Vou providenciar seu casamento com ele imediatamente. Você fará parte da nossa família. Só não vá embora. Amanda interrompeu com a voz cheia de convicção. Senhorita Greer, como o Sr. Winslow pode viver sem você? Você é a única esperança dele. Enquanto estiver aqui, ainda há uma chance. Suspirei profundamente. O desespero deles apertou meu coração. Relutantemente assenti. Tudo bem, eu fico. E assim, um grande casamento foi organizado em tempo recorde. A vila se transformou em uma paisagem onírica deslumbrante, com decorações opulentas e um mar de convidados abastados. Chegando em seus trajes mais elegantes, os sussurros e olhares estranhos dos presentes não me perturbaram. Eu estava muito concentrado no absurdo de tudo aquilo. Adrian e eu compartilhamos uma diversão silenciosa com o teatro. Na nossa noite de núpcias, os dedos de Adrian tremeram enquanto eu segurava sua mão. Abigail percebeu e engasgou de alegria. Funcionou!
O ritual funcionou, exclamou ela. Eu sufoquei uma risada, mordendo meu lábio para manter a compostura. Meio mês depois, Abigail anunciou que precisava viajar para Evergreen City a trabalho. Ela prometeu retornar imediatamente se o estado de Adrian melhorasse. No momento em que seu carro desapareceu na garagem, Adrian sentou-se na cama com movimentos suaves e deliberados. O que você está procurando? Eu perguntei, observando-o vasculhar um armário com urgência. Ele se virou segurando o livro de registro da casa e seu cartão de identidade. Vamos pegar nossa certidão de casamento. Pisquei surpresa. Estamos falando sério? Uma cerimônia de casamento não foi suficiente? Um homem em estado vegetativo não pode se casar legalmente, respondeu Adrian com um sorriso irônico. Mas agora estou completamente acordado. É hora de oficializar. Sentindo-me perturbada, cruzei os braços. Será que nos conhecemos bem o suficiente para isso? Adrian se aproximou, erguendo meu queixo com um sorriso brincalhão. Não está bem o suficiente? Senhorita Greer, passei meses ouvindo você falar, sentindo seu toque e até suportando suas estranhas travessuras. Acho que a conheço melhor do que você imagina. Minhas bochechas queimaram. Essas palhaçadas eram para a ciência. Ele riu baixinho. Claro que sim. Mas cada palavra, cada momento, me deu força quando eu mais precisei. Então sim, eu quero isso. Eu quero nós dois. Vamos oficializar. Não consegui contestar a sinceridade em seus olhos. Apesar das minhas reservas anteriores, me vi sorrindo. Tudo bem, vamos lá. Adrian e eu fomos ao cartório e voltamos legalmente casados. Eu não conseguia acreditar o quanto eu tinha evoluído. De resistir à ideia de casamento a abraçá-la de todo o coração. 2 anos depois, Adrian e eu visitamos o local do acidente de carro dele. O evento que alterou o curso de nossas vidas. Parado na calçada, Adrian apontou para um ponto distante. Aconteceu bem ali. Pensei que ia morrer. Hoje finalmente tenho coragem de voltar e encarar isso. Olhei ao redor, uma sensação de familiaridade passando por mim. Espere. Você estava dirigindo um Porsche vermelho? Adrian se virou para mim surpreso. Sim, como você sabe. Meus olhos se arregalaram quando a compreensão me atingiu. Foi você. Eu estava andando de bicicleta naquele dia. Eu vi o acidente e chamei a ambulância. Você estava coberto de sangue, então não o reconheci na hora. O queixo de Adrian caiu. Foi você? Quando eu estava perdendo a consciência, pensei ter sentido alguém ali. Pensei que fosse só um sonho. Uma risada irrompeu do meu peito. Então, Sr. Winslow, parece que salvei sua vida. Que tal me recompensar com 10 quilos de diamantes? Adrian me puxou para seus braços com a voz carregada de emoção. Senhorita Greer, diamantes são superestimados. Que tal um marido de 70 quilos? E daqui uns anos um bebê de 4 quilos? Fingi pensar sobre isso, um sorriso provocador nos meus lábios. Acho que isso serve. Afinal, você é muito valioso. Ótimo, Adrian sussurrou, seu hálito quente contra meu ouvido. Porque hoje à noite, pretendo mostrar o quanto você significa para mim. Eu ri, sabendo que não trocaria essa vida por nada. Fim, para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.